Eu vou compartilhar hoje com vocês a respeito de uma complicação que eu tive com 11 meses de cirurgia bariátrica método bypass. Primeira coisa que eu já quero te falar que essa situação só ocorre com quem fez a gastroplastia método bypass. Então, se você fez sleeve, já fica aí sossegado que não é uma situação para você se preocupar. Mas assiste o vídeo que você pode alertar colegas que fizeram o bypass. O nome da complicação é hérnia interna ou hérnia de Peteson, o famoso nó na tripa. Eu gosto de brincar, hoje a gente ri, né? Depois que passa, mas é assim. Ela é uma complicação tardia que acontece com cerca de 5% de pacientes que se submeteram à gastroplastia método bypass, ou seja, um índice bem baixo, mas a gente tem que ficar atento, né? E assim, quando a gente faz a bariátrica, que a mudança aqui na anastomose, né, que é até chamado de Y de Roux, né, que tem formato de um Yzinho, artificialmente criam-se alguns espaços que antes eram preenchidos com gordura e com a grande perda de peso, né, eles vão se desfazendo. E pode ser que as alças intestinais ultrapassem esses espaços. E esses espaços, eles podem ficar apertadinhos, né, justos demais e prejudicar a passagem de sangue e de nutrientes para o intestino. Quais os sinais e sintomas que a hérnia interna, a hérnia de Peteson, podem me causar? É bom que eu possa falar com vocês até com propriedade, né? Porque aconteceu comigo. O primeiro foi a distensão abdominal. Sabe aquela sensação empachada, de inchaço na barriga, que tu fica com aquele barrigão, né? Aí tu fica assim, tô só gases, né? Tô só peido. Pois é, esse foi um dos sintomas. Eu não tinha sentido esse segundo sintoma que eu vou contar agora para vocês, que foi a dor abdominal, né? Essa dor mais localizada pro lado esquerdo. Eu ainda não tinha. A primeira foi essa distensão, né? E é uma coisa assim muito comum de acontecer, de sentir a dor dos gases. A dor abdominal, ela foi para fase 2. Sabe quando ela aconteceu? Ela sempre acontecia, eu percebi isso, e foi pós a alimentação. Então começa com umas cólicas leves, né? Você acabou de comer e sente uma cólicazinha. Então imagina assim, eu comecei com aquela sensação de inchaço, aí no outro dia, né, inchaço na barriga, depois no outro dia eu já comecei com uma coliquinha, aí já comecei a ser melhor, e na emergência ver, né, se for só gases, passa lá o Lufital e tudo mais, e foi o que aconteceu, me passaram Buscopan composto, esse tipo de coisa. E aí eu voltei pra casa depois dessa emergência, o doutor falou que eram realmente gases, eu falei que era bariátrica e tudo. E aí eu lembro que o médico que me atendeu lá em Recife era paraense e falou, tem uma casa do Pará, eu sou paraense, né? Tem uma casa do Pará aqui, um açaí, né, original mesmo, né? Quem é paraense me entende. Fui lá, quando eu pedi o açaí, gente, era noite, tudo. Quando eu botei a primeira colherada, eu senti uma dor muito intensa. Então aquela dor que antes era fraquinha, ela se tornou muito forte. Na mesma hora eu me curvei de dor. Era muita dor. Eu não quis mais comer, eu queria só ir embora. Era muita dor. Eu falei, eu vou pra casa tomar o meu remedinho, né, que eu já tinha ido na emergência e tava. E fui pra casa pra ver se passava. E aí, com essa dor, né, eu lembro até que pra atravessar a rua, eu toda curvada, eu não consegui ir na frente do carro com meu marido, eu fui atrás, eu falei pra ele, eu vou deitada atrás porque eu tô com muita dor. Fomos pra casa, já era noite, eu falei, vou dormir. Pela manhã, se não passar, eu ia precisar sair, né? Se não passar, a gente vai novamente à emergência. E não passou. E um detalhe, tem gente que fala que não consegue evacuar, fazer cocô. Eu consegui fazer cocô de manhã, né? Então falam que não consegue, ó. Então é um detalhe que às vezes, né, a gente pensa, mas eu consegui também. E era esse problema. E daí a gente foi na emergência, fizeram exames de sangue, né? E eu vou contar isso depois pra vocês na parte de como identificar. Mas, olha só, então a gente passou pra distensão abdominal, uma dor que evoluiu até ficar aguda. E depois, um dos sintomas já lá internada foi o vômito. Olha só, eu senti também taquicardia, que é um sintoma que eu não sei te falar se ele foi realmente relacionado pela questão da hérnia interna ou se era pelo nervosismo de toda a situação, né, de não descobrir o que era, da dor aumentando. Então, eu vou deixar ele aqui para constar também, porque foi uma coisa que eu senti. Qual exame identifica a hérnia de Peteson, a hérnia interna? Eu quero já te dizer que esses sintomas que a gente tem da hérnia, eles acabam confundindo assim, um diagnóstico mais preciso. Eles podem ser de outros problemas. Então, ela é de difícil diagnóstico. É por isso que é muito importante a gente ficar atento às situações para poder falar para os médicos. Até porque quando a gente faz exames de sangue, exames laboratoriais, eles podem sair, é muito comum eles saírem normais. E foi até meu caso. Aí não chama a atenção do médico, né? Poxa, tá sentindo tudo isso. Realmente é gás. Não era, não.
raio-x de abdômen total, ultrassom de abdômen total, eles não são para diagnóstico preciso da situação, né? Então, é muito importante você chamar a atenção do médico ali da emergência, né, para falar para ele: olha, doutor, eu sou bariátrica bypass, esses sintomas eles podem ser de um problema chamado hérnia interna, dê uma olhadinha certa aí e faça o exame chamado tomografia de abdômen com contraste. Então, ela é mais precisa para descobrir, inclusive se já tiver uma obstrução intestinal, ela vai identificar. Então, o exame mesmo, inclusive o médico me ensinou, o doutor Guilhermino, que foi quem me operou, né, doutor Guilhermino, ele me falou assim, que quando você está sentindo dor, né, no momento da dor, aí aplica ali o contraste na veia, ela vai acusar ali se tem a hérnia, a obstrução intestinal, né, e foi tiro e queda. E qual que é o tratamento, Brenda? Bem, o tratamento é eminentemente cirúrgico, né? Então, descobriu a parada de sucesso, já vai lá, vai operar, né? O caráter de urgência, vai botar as alças nos seus devidos lugares, as alças intestinais, vai costurar os espaços vazios e vai resolver tudo. Aí tem gente que pergunta, é que nem uma bariátrica, vou ficar dieta líquida, como é que vai ser? Olha, a recuperação, vamos dizer que é que nem uma bariátrica, né? Mas não vai precisar fazer dieta líquida. Claro que vai precisar de uma dieta bem mais leve, mais balanceadinha, né? Porque você acabou de fazer uma cirurgia, mas não é dieta líquida, tá? E resolveu o problema, vida que segue. Se der tudo certo, você não vai perder nem parte do intestino, nem ele todo, né? Mas é muito importante ficar de olho nisso, porque é um problema que pode sim levar até a morte do paciente. Então fiquem ligados. E então, gente, esse foi o meu relato. Graças a Deus a situação aí da hérnia foi superada, né? Foi resolvida. As pessoas comumente me perguntam se eu me arrependo de ter feito a bariátrica por conta dessa complicação. E eu falo que não, né? Quando eu fiz a bariátrica, eu assumi, né, alguns riscos que poderiam, né? Que não quer dizer que é uma regra, mas que poderiam acontecer, né? E aconteceu. Assim como tirar a vesícula também, que foi uma questão. E não me arrependo. E outra coisa que eu quero falar, depois que você assume de fazer uma cirurgia, né, desse porte, é muito importante você levar a sério os sintomas e situações que podem acontecer. Poderiam ser só gases pelos sintomas que eu estava sentindo? Poderiam, né? Mas você não pode sentir algo e deixar para lá, depois que você faz cirurgia que mexe ali com o teu organismo todo, né? Corre numa emergência, vê o que é. Era só gases? Ótimo, mas pode ser que não for. Aproveita aqui esse vídeo, já deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida a respeito, né, dessa complicação. Se de repente você até conhece alguém que teve esse problema ou você mesmo teve, comenta aqui, curte esse vídeo, né? Lembra aí que aqui tem uma série de vídeos a respeito de bariátrica, tem o meu canal, Brendoleta Vida de Bariátrica, que mostra vários episódios da minha bariátrica. Não é só coisa ruim não, coisa ruim foi muito pouco comparado às coisas boas que eu colhi depois da cirurgia. E é isso, gente. Um beijo e eu espero que de alguma forma tenha esclarecido algo pra vocês, tá bom? Até mais!